tu olha um limite e não sabe resolver. Eu não sei nem. Agora, a derivada tu sempre consegue se tu usar a regra, né? Sim. Beleza. Eu sei resolver esses aí, mas poderia não saber. De fato, todos esses aí envolvem fatoração. Não, esses estão bem facinho aí. Diferença Ah, de é? quadrado aí. Quais Sim. que tu queres fazer, então? Vamos. Puta, vamos no. Você tá com o negócio aberto? Deixa eu ver. Tô. Ah, Fala aí que eu trago pra tela aqui. por exemplo, o E5 pra frente, assim, todos esses. 5, E6, E7 e 8. Tá, vamos fazer esse 5 primeiro. Não tava morando nos Estados Unidos, cara? Tá, mas voltei já, né? Por fazer o que lá? Intercâmbio lá. Ah, pode crer. Pensei que tu ia ficar por lá mesmo, voltar pra essa desgraça aqui. Não, essa desgraça é top. Eu tô indo pra Portugal em novembro. É mesmo? Aham, já comprei as passagens, já, tudo organizado já. Top. Parabéns. Bom demais. Vamos lá. O que tá pedindo aqui? Determine os valores das constantes A e B para que a função blá 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 seja contínua em todo o seu domínio. Então, o problema aqui é o x igual a menos 3 e o x igual a 1/3, né? Só esse o Sim, problema. esse é o problema. E o problema é saber o que faz uma função ser contínua. E aí? Tem três regras para saber que uma função é contínua. Você sabe quais são? É, que tem um, que tem um valor Y nesse ponto. O limite tem que existir. Essa é a primeira. Eu acho que tem o valor y quer dizer a função é definida no ponto. É isso. Então, a função tem Isso. que existir, ou seja, os limites laterais são iguais, função definida no ponto, e o limite tem que ser igual à função definida no ponto. Pô, tá bom demais, hein? Bom demais. Isso. Então, o que nós temos que fazer é resolver o limite desse bicho aqui para esses pontinhos específicos aí, que muito provavelmente são as raízes da parada, né? São as coisinhas que zeram, não é mesmo? Sim. Aí fica meio chato, né, velho? Porque resolver essas coisas aqui não é legal, não. É, Bem, se eu vamos testar o mais fácil de testar, o menos 3. Aqui vai dar 9. Não, pera. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3, 27. 27. 27 menos 24, 3. Menos 3, 0. Provavelmente as raízes mesmo, né? Então, o que que a gente tem que fazer? E aí, como é que tu sairia dessa encruzilhada aqui? Me diga. Nossa, calma, essa porra aqui tá casca grossa. Ó, velho, não tá tão casca grossa não. Vou te dar a dica do monstro. Se liga Ah, qual que é a dica do monstro. Se tu reparou que um número, quando tu joga ele na função, a função zera, significa que este número é uma raiz da função, não é mesmo? sim. Pois é. Se é uma raiz da função, o que que vai acontecer? Como é que eu posso me virar com esse mano aqui, ó? Cara, o que acontece é o seguinte, cara. Menos 3 e 1/3 são raízes desse cara aqui. Então eu posso ter certeza que eu consigo escrever esse cara como algo com essas raízes aqui, entendeu? Tipo, qual que são as raízes mesmo? Menos 13, então, tipo, 3 aqui, e aqui x, a outra é um terço positivo, então menos 1/3. Beleza? Tipo, a princípio. Porque isso é fatorar, é você poder reescrever como parcelas onde os termos junto com o x estão associados às raízes, beleza? Sim. Mas eu não faço ideia como fatora pra chegar nisso, tá ligado? Bem, a questão é, eu só olhei as raízes, porque ele deu essas paradas aqui, eu sei que se eu jogar aqui vai dar 0. Sim, Pronto, então essas são as raízes. sim. O problema não é exatamente esse o caso aqui. Porque aqui a gente tem o 3 na frente, né, meu velho? Aí É, fudeu. aí fudeu, entendeu? Aí fudeu porque daí fudeu, né? Mas não tem problema também não. Por quê? Porque eu posso fazer o seguinte. Posso deixar o 3 aqui, né? E daí como é que fica mesmo? Quando é assim, putz, até eu esqueci como é que fatora desse jeito. Que merda. Porque daí... Bem,
Nada que o Wolfram não ajude, né? Uma vez que tu sabe as raízes, é baseado nelas que tu vai fazer a fatoração. Tem que ter isso em mente. E quando tu vai resolver um limite, ele sempre te dá as raízes, porque é justamente nas raízes onde está o problema, sacou? É, porque é isso. Se fosse tão fácil, eu só substituía pelo limite lá onde ele quer. Dependendo a que número ele quer, né? É, sim, mas não é bem isso, cara. Ó, deixa eu te mostrar. Pô, primeira vez que eu te vejo, cara. Você até que é bonitão, hein? Agora que eu tô feio, hein, bicho? Ah, é? Ó, essa é a fatoração aqui, ó. X mais 3, 3x menos 1. Então, repara o que que aconteceu aqui nessa 3x menos 1, meu velho. Repara isso aqui, não é exatamente aquela que tinha x menos 1/3 multiplicado por 3, ela inteira multiplicada por 3? Era esse o detalhe que eu tava tentando lembrar. Olha só. Abre isso aqui. Agora vamos lá para o que eu tava fazendo com você. Aqui, ó. Vamos esquecer esse 3 por enquanto. Olha essa resposta aqui. Primeira igualzinha. Segunda é isso aqui multiplicado por 3, né? Sim. Bem, quem é o 3? O cara que está multiplicando x quadrado. Então é sempre isso. Sempre isso. Tu vai fazer o quê? Grava o algoritmo agora. Tá. Tu vai olhar para o teu limite, ele vai te dar ali a condição de descontinuidade, que no nosso caso aqui é menos 3 1/3. Uhum. Aqui ele já está te dando as duas raízes. Se tu testar 1/3 aqui, tu também vai ver que vai dar zero, tá? Sim, sim, óbvio. Então, beleza. Ignorando o 3 na frente só por um segundo, para escrever um polinômio de segundo grau, ou de n grau, não importa, fatorado, é só colocar x menos uma raiz que multiplica x menos a outra raiz, beleza? Sim, concordo. Aqui a gente já conhece a raiz. Se não soubesse, fazia a Bhaskara e pronto. Mas, como esse cara tem um 3 na frente, se eu simplesmente fizer o chuveirinho aqui, não vai aparecer 3x ao quadrado. Vai aparecer só x ao quadrado, entendeu? Aham. Portanto, tu tem que colocar esse 3 aqui na frente para que apareça o 3x ao quadrado. Sim. Daí o que ele fez aqui no Wolfram foi só deixar mais bonitinho esse cara, né? Tirou da fração. Passou esse 3 multiplicando aqui dentro desse parênteses. Entendeu? Em vez de botar lá na frente, ele bota atrás. Exato. Para que fique sem frações, né? Fica até mais bonitinho. Mas, Se é, tu, e aí, se tu não quiser, não coloca, mas eu acho melhor pôr. mas aí você multiplica por 3 um terço. 1/3 vezes 3 dá 1, né? Sim. Isso. Pronto, já tá fatorado de baixo. Agora o problema é o de cima, né? Só que não é um grande problema assim, não. Por quê? Porque também zera, né? A princípio também vai zerar ali o de cima. Eu não testei, mas muito provavelmente vai, né? Vai zerar no menos 13 e num terço. Então eu também vou poder escrever esse cara aqui de cima como fatores como aqueles ali, sacou? Sim. Também vou poder. Eu posso colocar aí, talvez, sei lá. Pode fazer muita coisa aqui. O problema é que, nesse caso, não é suficiente. Porque é um polinômio de terceiro grau, entendeu? É. Se eu tirar, tem como tirar evidência isso, aí separa o Não, 9, não dá. volta. Nunca se coloca em evidência, até porque só se todos os termos tivessem x, né? Como tem o Sim, 9 sem o x ali, não tem como, tá? Então aqui tu teria que encontrar outra raiz. Se é que tem outra raiz, né? Eu acho que tem. Eu acho que tem porque ele é um polinômio completo. Então, nós precisamos encontrar a última raiz desse polinômio, para eu pôr ele multiplicando aqui. Vai ter um 3 aqui também, por causa do 3x ao quadrado. Ainda tem um termo aqui que eu não sei quem é, né? Mas vai ser justamente esse termo que eu ainda não sei quem é, porque eu não sei a outra raiz, ela que a gente vai procurar agora, que é o que vai sobrar na parte de cima desse limite, né? Porque eu acho que tu já reparou que a gente vai poder pegar esse limite aqui, ó, corta. e cortar coisa pra caralho, não é mesmo, meu velho? É. Pois é. Vai sobrar só esse terminho que a gente ainda não conhece. Como é que a gente vai fazer para encontrar esse terminho que a gente não conhece, tu sabe? Não faço ideia. Cortou, 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 cortou. Bem, para encontrar outra raiz, tu tem algumas possibilidades. Tu pode, por exemplo, chutar números aqui. Né? Se tu chutar um zero, por exemplo, tu vê que não rola. Se tu chutar um, vai ficar, sei lá, 3 menos um, também não vai dar um.
Então deve ser um outro número um pouco mais difícil. Então a gente vai ter que ser um pouquinho mais matemático para tentar descobrir. E daí é um pouco chato. Mas também não tem nada demais. A gente pode dividir esse cara aqui pelo cara que a gente conhece. O cara de baixo. Dá para fazer divisão de polinômios. Daí vai sobrar justamente o polinômio que a gente precisa para resolver o problema, meu caro. Eu Isso não tenho sei fazer certeza. divisão de polinômios. Sério? Esse Sério. assunto ele não é de cálculo, tá? Ele é do médio mesmo. Eu não sei fazer. Na verdade, ele é do oitavo ano, sétimo ano. Mas eu te explico, não tem segredo não. Isso aqui resolve todos os limites que dá zero sobre zero, tá? É Só que a Belrufine, gente. fala nisso? Oi? É Belrufine, sei lá o que é isso. Não. Birruffini é outra técnica que também faz tu encontrar outra raiz. Mas aqui é divisão de polinômio mesmo. Vou te explicar como é bem fácil. Ó, a gente sempre tem que olhar para o maior grau primeiro. O que eu tenho que multiplicar pelo 3x ao quadrado para que apareça 3x ao cubo? X. X, obviamente. E era o que a gente esperava, né? Porque aqui a gente já estava prevendo que ia aparecer x menos alguma coisa. Uhum. Então, a hora que eu faço essa multiplicação, vai ficar o mesmo polinômio ali, só que um grau a mais. E tudo com o sinal trocado, entendeu? Da mesma forma que quando tu faz, sei lá, 6 dividido por 3, o que que acontece? Tu coloca 2 aqui, porque 2 vezes 3, 6, né? Vai dar igualzinho 6. Só que quando eu coloco o 6 aqui, eu coloco o sinal trocado, né? Menos 6. Sim. Então aqui eu também tenho que colocar com o sinal trocado, a lógica é a mesma. Então vai ficar menos 3x ao cubo, menos 8x ao quadrado e mais 3x, beleza? Sim, você multiplicou tudo por X. Exatamente. Daí aqui vai ficar menos 24x. Aqui vai ficar menos 9x. Tá dando tudo múltiplo de 3, né? X ao quadrado, né? Vai dar zero. A gente já faz justamente para zerar. E desce o 9. Daí a gente se faz a pergunta novamente. O que eu tenho que multiplicar por esse cara para que dê menos 9x ao quadrado? 3. Tenho que multiplicar menos 3, né? Menos 3, isso. Quando eu Mas eu, multiplico por menos 3, fica mais 9. mas eu só multiplico pelo maior número, isso que eu não entendi. Só uso o maior. Não, tu tem que pensar só no maior número. Os outros são consequência, entendeu? Aham, Isso. Então tu pensou só para destruir ali o menos 9x ao quadrado. O que aparecer de resto é consequência. Só que aqui a gente já sabe que vai sobrar zero, porque vai dar exatamente, os polinômios são múltiplos. sim. Então, mais, né? Agora quanto que é 3 vezes 8, menos 3 vezes 8, menos 24, vem para cá, mais 24x, né? E menos 3 vezes menos 3 dá mais 9, vem para cá, menos 9. Oh, que coincidência. Deu zero. Então o fator que estava faltando ali era o x menos 3. Beleza? E calma, tem que ser ao contrário, calma. Isso Como que eu assim não, ao contrário? tipo, para dar negativo, assim. Isso, sempre ao contrário. Da mesma forma que quando tu faz divisão de números normais, cara. Tá? Beleza? Então o fator que estava faltando ali era o x menos 3. Pronto, agora já não tem mais indeterminação, né? Sim. Agora é só aplicar os maninhos ali e pronto. Quem que Aplico, são? aplico 3. O 3 e o 1/3, né? Mas fudeu, 3 não pode. Por 3 que não, menos cara? vai dar zero. Daí, o limite pode dar zero. Ah, é que é no denominador. Exato. Então, para ser então o A tem que ser igual a zero, né? Para ser contínuo. Sim. Tu aplicou menos. Não, peraí, tu aplicou 3, é para aplicar menos 3. Então vai ficar menos 3 com menos 3, menos 6. Vai dar zero. Tô estudando no x igual a menos 3, certo, Carlos? Que outro? Não entendi, me perdi. Ó, vamos lá. Tudo aquela desgraça ali se simplificou para só x menos 3, certo? Sim. Beleza. Agora vamos lembrar o que o problema estava pedindo. Ele queria que essa função toda, escrita em 3 equações aqui, seja contínua. Então, como tu já concluiu comigo, o limite tem que ser igual à função definida. Portanto, o A tem que ser o quê? Tem que ser a coisa que vai me dar o limite quando eu jogar o x igual a menos 3. Quando eu jogar x igual a menos 3, não vai dar menos 6? Sim. Portanto, tem que ser menos 6 o A. Beleza? Sim.
E quando eu jogar um terço, vai ficar um terço menos 3, vai ficar 8 terços. Então B é 8 terços, sacou? Aham. Show de buelas. Show de buelas. Na verdade, menos 8 terços, né? Que é um terço menos 9 terços. 3 é igual a 9 terços, né? Então é um terço menos 9 terços, fica 8 terços. Menos 8 terços, tá bom? Tá. Pegou a ideia? Acho que sim. Só recapitulando aqui, queremos continuidade, essas coisas têm que ser igual aos limites no ponto. Só que tu joga esses pontos aqui, dá indeterminação, tem que sair da indeterminação. Polinômio, cara, dá sempre para dividir, sempre. A gente fatorou primeiro para deixar mais tranquilox, fizemos a conversa aqui de que os fatores são sempre associados às raízes. Se tem um carinha multiplicando x ao quadrado, ele fica na frente desses fatores. Acabou? Em cima e embaixo a mesma história, porque o um terço e o menos 3 ali são raízes, então a gente já separa bem tranquilamente. Só que como o cara aqui de cima é um polinômio de terceiro grau, tem que ter um terceiro fator. E esse terceiro fator a gente encontrou fazendo a divisão de polinômios. Sobrou justamente o x menos 3, o fator que faltava. Então, a simplificação de tudo isso dá esse cara, é só jogar os valores que ele pede, agora não tem mais indeterminação. Beleza? Então é menos 6 e. 6 e menos 8 terços. Fechou. E uma Beleza. pergunta. Toda vez que tiver umas puta equação assim, e ele quer que eu ache o limite e não vai dar para plugar o número de primeira, eu posso fazer divisão de polinômio? Às vezes não é útil. Só é útil quando dá zero sobre zero, tá? De como que eu sei quando vai dar, tipo, Tu joga os valores e vê que dá zero sobre zero. tanto em cima, tanto embaixo? Isso. Porque daí surgiu a indeterminação. Se algum dos casos não desse zero, não era indeterminação. Zero dividido por qualquer número não é indeterminação. Qualquer número dividido por zero também não é indeterminação. Dividir por zero dá infinito, isso não é uma indeterminação. Sim. Então o problema é quando dá zero sobre zero. E isso é muito bom, por quê? Porque se deu zero, é porque o valor que tu jogou é uma raiz. Então tu consegue fatorar aquele polinômio usando aquela informação como raiz. Foi o É, que eu fiz ou aqui. também fazer essa divisão também, né? Ou já faz direto a divisão, só que às vezes tu não precisa. Né? Os primeiros problemas lá da tua lista, por exemplo, Tava uma né? piada. Mas, Justamente, por porque ali era exemplo, bem esses fácil de aí, ver a raiz. esses aí Oi? ensina 3x ao cubo menos x à segunda menos 27x, isso eu nem sei fatorar isso. É, só que agora que tu sabe dividir, tu sempre pode escapar para isso, né? Sim. Cara, me dá só um segundo que eu tenho que fechar a casa. Eu tô morando num bairro barra pesada aqui. Se eu não fechar, eu vou ser assaltado. Só um segundo. É.
Voltei, cara. Desculpa aí, que é foda. Minha mulher não tá. Aí é ruim. Mas e aí, o que temos para agora? Ah, a gente pode ir no E6 aí. A 6, tá, vamos lá. Qual que é o problema? É de fatorar, assim. Eu não sei fatorar essas porra. É muito difícil pra mim. Fatorar. Será que é fatorar? Não é bem fatorar, né? Cara, eu vou te mandar uma coisa que eu acho que vai te ajudar. Manda aí. Cadê? Só um segundinho. Aqui. Ó, esse negócio é um monte de fatorações importantes para polinômios genéricos, tá? Claro que às vezes não dá para se fiar, né? Tu não vai conseguir resolver sempre, mas tu vai ter que se adaptar, bater o olho e conseguir verificar as coisas, né? Tipo, esse caso aqui. O que acontece aqui? Tá vendo que dentro do parênteses é a mesma coisa em cima e embaixo? Sim. Então, isso não te dá nenhuma ideia, não? Mudança de variável. Exato. E aí, a partir disso? Tem alguma ideia? É... Evidência? Não, sei lá. Não dá para pôr em evidência porque não tem U em todos os termos, né? É... Mas dá para olhar pelo ótica do binômio da diferença, que é esse cara aqui para Ah, o mais 2, o menos 2. exato. E De aí forma depois. geral, esse cara aqui, né? Mas pode pensar ao quadrado, né? Fica mais fácil, né? Dá para fazer esse aí. O primeiro caso ali, né? 1 a quarta é 1, né? Então dá para dizer que essa desgraça é o quê? É U ao quadrado menos 1, U ao quadrado mais 1, né? Aham. E aqui U mais 1. E daí, esse cara aqui, dá para fazer como U mais 1 menos 1. E o ao quadrado mais O 1. 1 não vai dar problema. O problema aqui é no U, no U mais 1 sozinho. Que a gente Ah, vai poder cortar. agora vai ficar 1 menos 1 vezes o ao quadrado. Isso. Agora não tem mais o carinha embaixo que estava atrapalhando, né? Aham. Se bem que acho que não tinha indeterminação aqui, né? A gente foi fazendo as coisas, acho que não tinha indeterminação. Qual que é a indeterminação aqui? Não tem determinação. Tem Não, tá tendendo a 1. um Ah, aqui vai dar menos 1, né? Verdade. Menos menos 1 um vai dar mais 1, um 0. Verdade. zero. Tinha, não tinha verificado. Agora Não, sim. Mas agora desse jeito não tem mais, né? dividir por zero é indeterminado, né? Não é infinito, né? Dividir por 0 é infinito, não é indeterminado, é infinito. Não tem problema dividir por 0. O Não? problema é que ia ter divisão por 0 em cima, né? Também. Ia ter 0 em cima também. 0 sobre 0 é indeterminação. E é o que vai acontecer aqui, né? Entendeu? Sim. Agora, quando o x tende a 1, o u tende ao quê? 1 mais 1 menos 3 tende a 1. O u tende a menos 1. Quando o x tende a 1, o u tende a menos 1, tá bom? Aham. Só jogar o valor e verificar. Menos 1, menos 1. Menos 1 ao quadrado mais Como 1. você pegou o U? Eu só não entendi isso. Quê? Como você pegou o U? Eu falei que isso aqui é u. Ah, então, aí você. Um mais um ao sexta vai ser 2 menos um, é isso, né? Oi? O é menos. O O u, é quando o x tende a 1, é menos 1, exatamente. menos um. Isso. Daí vai ficar aqui menos 2, que multiplica 2. Então a resposta é menos 4. Sim, Pegou a ideia? Sempre tem alguma mudança de variável, sim. que ajuda bastante, né? Mas tem uns que, tipo, é bizarro, não dá pra achar mudança de variável. Tem uns que é tenso, né? Mas Esse foi interessante. Mas é meio trolladinha, né, do malandro. trolladíssimo. Mas se tu pegou a ideia da mudança de variável, acho que você consegue fazer a B, né? Deixa eu tentar. Vou deixar zoomzado aqui. Vou ver aqui do lado se precisar. Mas a ideia é mesmo.
Tem umas mudanças de variável tensa na minha apostila. Falando nisso, eu vou te mandar, cara, minha apostila. Eu acho que vai te ajudar bastante. Lá tem bastante exemplos. Essa apostila, para mim, é a melhor do Brasil. Então, Apostila do olha a seção de cálculo 1, olha a seção de exemplos. Eu acho que você vai gostar bastante. CT menos 3. Ô, Carlos, eu Oi. tava assim de te perguntar, mas você tava usando. Tava usando Solana, né, cara? Deu um monte de hack lá na Solana. Ah, eu um pouco, como você sabe. Você me falou, né, que você tava usando Solana. Sim. Porra, o bagulho foi muito mal feito, tá louco, cara. Você não gosta? Não, eu só tô em Bitcoin faz bastante tempo. Ah, eu não gosto mais de Bitcoin. Não viu mais nada de cripto, não? Eu um pouco. Largou a mão? Ou é só Bitcoin que tu não gosta? Não, eu não gosto de Bitcoin, na moral. Porra, velho, mas é o único que presta? Você tá louco, não tem comparação com o Ethereum. Ethereum é bizarro, cara. Concordo. Isso eu tenho que concordar. Deixa eu ver um negócio. Cara, não tem como Ethereum se sustentar. Sabe que ele não é nem um pouco descentralizado, né? Apesar de dizerem que é. Ah, por causa dos provedores lá de não sei o quê. Isso, Explica essa história direito. explico. O negócio é o seguinte: para que tu possa descentralizar uma criptomoeda, é importante que várias pessoas rodem nós da rede, né? Para Sim, sim, validar as transações. claro. Só que, ao passo que você permite que uma estrutura simples, como por exemplo um Raspberry, possa rodar um nó da rede, isso prejudica em alguns outros pontos, né? Por exemplo, na velocidade das transações e coisas assim. O tamanho dos blocos, basicamente. Sim, sim, O caso do Ethereum, eles preferiram deixar blocos grandes, né? Até mesmo por causa da quantidade enorme de transações, por causa dos vários negócios de DeFi, NFT que tem. E daí ocorre que por isso, né, e por os outros motivos, para tu poder rodar um node de Ethereum, tu precisa de um computador, cara, servidor de universidade, assim, para conseguir rodar. Um sim, computador normal não consegue. Daí o sim, que que acontece? Uma pessoa que quer desenvolver na rede do Ethereum, ela não pode, por conta própria, rodar o software do Ethereum e desenvolver, porque o computador dela não vai rodar. Se não for um computador de grandes empresas, grandes mesmo, tu não sim, consegue rodar nenhuma aplicação na rede do Ethereum. Né? Criar tu mesmo, desenvolver, como por exemplo tem a Lightning, criada por usuários, né, no Bitcoin. Então o que que acontece? Toda a criação de software, estima-se que mais de 90% está na mão do desenvolvedor da MetaMask, sabe? A API que desenvolve os softwares do Ethereum é a mesma API do MetaMask, então tá tudo centralizado nele só. Uma pessoa normal não pode fazer a mudança. E sim, até por causa disso, teve situações onde a Ethereum precisou rapidamente resolver um problema ou outro,
e resolveu de forma centralizada, né? Teve até um caso muito bizarro que o problema tinha que ser resolvido para ontem e eles não conseguiam resolver porque o Vitalik estava na academia, entendeu? Então, ou seja, a indisponibilidade de um elemento da rede fudeu a rede toda. Então, Sim. por coisas assim que as pessoas não levam em conta porque é muito pesado, o Ethereum é fraco. Outra coisa, todas as moedas Ethereum que já foram mineradas, né, que se eu não me engano são 200 milhões de Ethereums, todas elas que foram mineradas, cara, todas elas juntas não chega nem a 30% das moedas. 70% das Ethereum que existe é pré-mine, cara. Foi distribuído no começo lá pro Vitalik, pro o outro cara lá que eu não lembro o nome lá. Charles Caswood. Eu tenho o NFT dele até. Com a cara dele, eu não lembro o nome dele, mas é um dos grandão lá da Ethereum. Sim, que ele Uh, saiu e criou o Cardano, não sei o quê. não é o Charles Hawkinson, sei lá o nome do cara, não é esse, é outro. Que Ah, o ainda tá na Ethereum. da DOT, da DOT? Não, é outro cara que tá na Ethereum. Eu só quero dizer o seguinte: é muito centralizado nesses caras e esses caras têm muita moeda, né? Agora que Ethereum vai para 2.0, que é Proof of Stake, esses Sim. caras vão mandar na rede. Por enquanto, ainda existe um minerador ou outro, né? Que conseguiu comprar um computador parrudão para minerar Ethereum e tal, mas agora que vai virar Proof of Stake, 70% do poder tá em quem criou a moeda. E aí, como é que fica? Por quê? Não, Porque quando Proof você. of Stake Sim, mas, decide na rede quem tem mais moeda, entendeu? sim, mas vai ter minerador que você vai poder dar as moedas para ele, porra. Sim, mas é o que eu tô te falando. 70% de todos os Ethereum está na mão dos iniciais do Ethereum ainda. Ah, então querendo ou não, os caras vão mandar de qualquer jeito, se for assim. Exato. E daí veja que não existe que nem por que o Proof of Work é melhor? Porque é um trabalho real, né, cara? Tu tá vendendo energia para comprar moeda. De Sim, certa mas forma, o no Proof mínimo of tem Work isso. é muito Agora, outdated. oi? É muito outdated a tecnologia. Não, velho, muito pelo contrário. Gasta 100 milhões de vezes mais de energia, demora muito mais para minerar, não, ele não não consegue rodar muitas transações, sei Ele lá. não roda transações justamente por essa questão que eu estava te falando da descentralização. Não tem como, é o trilema. Apesar de que existe a rede Lightning, onde a coisa é instantânea. É mais rápido que o Pix, por sinal. Então, se a questão é velocidade, usa o Pix. Né? A questão não é velocidade, a questão é a descentralização. Sim. Então, poxa, 70% das moedas na mão dos caras. Que porra Não, é essa, você velho? descobriu esse dado aí, eu nunca vi que 70% do supply. Vou te mandar o resumo de um livro que eu. Tu manja o meu canal, né? Dos resumos. Eu resumi um que tem todos esses dados aí, mais um monte de coisa. Acho que você vai curtir. O nome do livro é Padrão Bitcoin. Ou é Bitcoin Red Pill, na real. Bitcoin Red Pill. Eu até fiz uma entrevista no meu canal com o escritor do livro. Cara, O bagulho é doido. põe aqui Daí, negócio, Ethereum Tracker, dá pra ver qual que é o nome daquele negócio. Faz tanto Etherscan, achei. o Etherscan, sim, para verificar as transações. Porra, então, tipo, toda a mineração serviu para nada. E tu tá falando que é uma tecnologia antiga, velho. A questão é que é a única forma de tu vincular realidade com o mundo virtual, velho. É o custo de energia. Mas, Se tu deixar as moedas paradas lá, cara que já tem moeda vai estar ganhando sem fazer nada, sacou? sim, não sei, tipo, tem que checar esse negócio aí de 70%. Tenho certeza que eles venderam a maioria no mercado, eles têm muito pouco hoje em dia comparado. Os caras não têm esse poder. De toda forma, eles tinham inicialmente 70% de todo o Ethereum do momento. Então, porra. Sim, concordo, mas isso foi em 2014, sei lá, quando que criou. De toda forma, a É, mineração do Ethereum sim é uma mentira, porque não serviu para descentralizar a posse das moedas de forma alguma. Diferente da do Bitcoin, que até o próprio criador teve que minerar, né? sim. Quem você acha que criou o Bitcoin? Tem dois nomes fortes aí, que é o Adam, não lembro o nome do cara, Adam Beck, eu acho, e o Nick Szabo. Eu recomendo o canal dos Bitcoinheiros, né? Mas tu não me escutou? Se tu escutasse o cara lá, tu ia ver o poder que a descentralização do Bitcoin faz ele ser maior que todas as outras. Efeito de rede, né, meu velho? Né? Por que, que o WhatsApp é bom? Primeiro, por que, que todo mundo usa o WhatsApp? Porque ele foi o primeiro.
Tem isso também. Mas para mim, o Bitcoin não é reserva de valor nenhuma, man. Mas o que que é uma reserva de valor pra ti, então? Que mantém valor, ele não tem mais valor nenhum. Essa porra cai uma desgraça, mais volátil que três pica, sem guarda-chuva. O ouro também não tem valor nenhum. Como não? O ouro mexe 2% cada 3 meses. Então tu tá falando de uma questão numérica controlada por baleia, controlada por caras grandes do mercado, pessoas que não entendem então no Bitcoin, acham que Bitcoin é uma empresa de informática, porque quando as empresas de informática caem, Bitcoin cai também. É Vai do que tu considera os fundamentos, né, cara? Os porque, fundamentos do Bitcoin são fortes. Se tu pensa na parte técnica, na parte econômica, libertária. Agora, se tu pensar só em volatilidade do mercado, o que eu vejo é a base monetária do dólar ter dobrado em um ano. não, com Isso, certeza, uma bosta. Mas eu não acho que o Bitcoin vai conseguir salvar a gente disso. Tanto que é impossível investir no governo, deixar o dinheiro parado, mas querendo ou não, eu não acho que porque o Bitcoin é descentralizado que vai manter o valor. Para mim, é muito mais as pessoas acreditarem que ele tem valor do que ele realmente ter valor. mas isso mesmo. Ninguém acreditar que o Bitcoin tem valor, ele não tem valor. Sim, mas eu não E o consigo, valor dele vem justamente da descentralização, eu não do consigo efeito de rede. perceber como ele ser descentralizado traz algum valor. Tipo, consegue valer um negócio, valer 10 trilhões de dólares, entendeu? Não consigo, tipo, sei lá, se ele o valor que ele vale. Para mim, por exemplo, o Ethereum você pode criar, você pode fazer utilidade com ele. O Ethereum você não faz porra nenhuma, o Bitcoin, Claro que entendeu? faz. Tem NFT no Bitcoin. Tem DeFi no Bitcoin. Essa rede não foi criada para isso. Essa rede foi criada para, teoricamente, manter o. Justamente, são camadas acima da rede principal, o que torna a rede bem mais estável. Agora, isso que tu tá falando, que o valor vem da, né, porque tu não acredita que o valor vem da descentralização, é só tu olhar a economia, cara. Meu Deus, tu vê um monte de gente controlando a economia, tu vê a hora que os governos decidem dar dinheiro para um Elon Musk da vida, um Ike Batista da vida, ele pega e dá, tirando o valor do dinheiro de quem tá poupando. O negócio é o seguinte, cara, ou o Bitcoin vence, ou a gente vai ser escravo do sistema financeiro para sempre. É Não, você pode simplesmente isso. investir de outras formas. Você pode ganhar dinheiro acima da inflação, não é sobre isso. Bem, tem um vídeo no meu canal que fala sobre o crescimento do Bitcoin como uma ferramenta, uma tecnologia, né? É, Mostra que a curva de adoção do Bitcoin ela é igual à curva de adoção da internet. ela é E mais hoje a gente rápida, tá mais rápida. um pouquinho mais rápido. E, pô, a internet é 98, né, cara? Então, a gente ainda é early adopter, cara. Essas coisas são assim mesmo. Hoje ninguém mais fala de Bitcoin. Eu, para falar a verdade, não sei o preço do Bitcoin há uns 2 meses. Eu sei a faixa de preço, não quero saber qual é, tá ligado? Não quero ficar pensando em número. E então eu saí de todos os canais de Bitcoinheiro que eu tinha. Não aparece vídeo de gente aleatória falando. Só que quando o Bitcoin tava subindo, um monte de aleatório falava, Sim. sabe? Então é gente que tá buscando dinheiro fácil, velho. Mas Bitcoin não é isso, né? Não, para mim, Bitcoin é acreditar na tecnologia, não é mais nada, é acreditar na tecnologia. Acho que não acho que isso pode ser o futuro, tipo, as pessoas estarem realmente usando Bitcoin, sei lá. Primeiro que eu Ah, acho que os governos não vão deixar, e segundo que eu acho que o pessoal não vai usar como uma moeda. Vai a usar de uma China e a Rússia já tentaram proibir, não adianta. Sobe o preço. Não deixar usar é não seguir a teoria dos jogos. Conhece a teoria dos jogos? sim. Então tu sabe, né? A teoria dos jogos, eles são obrigados a aceitar. Simplesmente assim. Se eles não aceitar, o outro vai aceitar e vai se dar bem. Eles só são obrigados se algum país realmente bom aceitar, mas nenhum está aceitando. Se um aceitar, eu acho que é isso, concordo. Só que eu acho que não vai ter isso. Você acha que o país europeu e os Estados Unidos vão deixar? Você acha que o sistema financeiro mundial tem o SWIFT lá, o caralho tudo? Você acha que vão deixar? Porra nenhuma. Ainda não deixam, porque as pessoas ainda não entenderam. Mas daqui a 10, 20 anos, quando esses velharada tudo morreu, velharada que ganhou dinheiro roubando dos outros, e as pessoas cada vez mais entenderem,
que elas estão sendo roubadas quando o governo imprime moeda do nada. Esse tipo de coisa aos poucos, cara, vai mudar a mentalidade das pessoas. E tu sabe, o Bitcoin ele não pode ser proibido. Agora, é só bater na casa do Vitalik que o Ethereum acaba amanhã. Simples Sim. assim. Entendeu? Então, tem isso. Eu vou É ver a se. minha tese, né? Eu coloco toda a minha grana nisso. Então eu tenho skin the game agora. Porra, mas você não acha que tem que ter um pouco de diversificação, não, man? Não, nem um pouco, velho. Diversificar nesse monte de merda aí. Tá O louco. quê, man? Tem muita coisa boa. DeFi, É. tem um monte de coisa de DeFi super interessante. Link, maior oráculo do mercado. Como assim? Essa porra é interessante pra desgraça. Ave, Eu acho interessante tecnologicamente, mas, cara, é tudo, pra mim, é tudo teste pra qualquer coisa na rede do Bitcoin, velho. Simples assim. pode ser um teste para rede Bitcoin, é que você acredita que eles vão poder implementar na rede Bitcoin, mas sei lá. Não acho que a rede Bitcoin foi criada para isso e mesmo se você acreditar, tudo bem. Isso não é nenhum problema, tá? Se for realmente bom a Aave, se for a Link, eles podem se adaptar para ir para outra rede. Direto eles entram em outra rede, sai da Ethereum, vai para tem todas as EVM lá. Sim, sim. EVM. É, até o próprio Tether já tava rodando numa sidechain do Bitcoin. Não, Tether não, é o Tether, dólar Tether. Tava rodando. Ether é uma bosta, sabia, né? Sim, sim, mas pelo menos tem paridade, de alguma forma de paridade, né? Diz eles que tem. O cara Melhor que a Luna, né? Os caras têm um décimo, mas a Luna foi. A Luna não tinha, mas os caras entraram lá para quebrar elas, tá ligado, né? Sim, foi um golpe armado. Foi um Big Short, assim. Todo mundo entrou lá, juntou uns 10 cabeças lá, falou, vamos quebrar essa porra e ganhar muito dinheiro. Foi assim. Sim, pô, foi. Os caras são monstros. Porra, o que os caras brincaram de fazer dinheiro foi sacanagem, não. Os cara sumiram com 40 bilhão de dólares. Sumiram. Sim, 40 bi de dólar evaporou com os caras shorteando lá. Shorteou tanto lá que começou. Eu nem lembro a história direito. Que a Luna, você podia trocar a Luna pelo token lá, que ele é indexado a Luna, aí ele começou a printar muita Luna, e aí saiu a paridade, shorteou tudo, e aí, querendo ou não, foi um short squeeze lá. Aí, sim. Mas é só, né? O que que aconteceu daí? O Bitcoin caiu. Por quê? Porque tem muito ignorante que acha que de fato as coisas são a mesma, né? Que sim, terra e Bitcoin é a mesma coisa. Mas puta que pariu, né, cara? Esses bichos são burros também. sim. Sei lá. Vamos para a próxima aí. Aham. Qual que é a próxima? A próxima. Deixa eu pegar aqui. Sim, sim, sim. É uma com o bicho feio de fração. E aí? Também mudança de variável, né? Mano, eu não consigo ver mudança de variável nenhuma aí. Tu não tá vendo que as coisas estão na parte de baixo das frações? Tá, um sobre x pode ser igual a t, sei lá. Pode ser isso? Isso. Perfeito. Agora tu vai conseguir. Por que que isso é bom, né? Porque se tu tiver polinômio, ou seja, a parte de cima com a variável, tu vai conseguir fatorar esses caras, né? Sim. Agora, fração do jeito que tá, não tem como fatorar. T é igual a 1 sobre 0,5. T é igual a 2. Tá? Aí vai ser 1 sobre. Não, vai ser T menos 4, né? Sobre T menos 2. É T menos 2. T mais 2. Sobre T menos 2. Corta, corta. Vai ser 4. É isso? Deixa eu ver. É, o que tu tem que fazer ali é binômio da diferença de novo, né? X mais 2, x menos 2, cortou, cortou, isso mesmo. Nada demais, né? Tranquilão, velho. Tranquilão demais. E aí, as sete, algumas são feias, tem umas raízes ali, né? Qual das sete tu acha interessante a gente fazer? Calma aí. Deixa eu ver se eu acertei aqui. Qual que era esse? Esse 6?
C, 4. Tá. É... 7, puta. Tô muito feia, mano. Não tá Então, vendo. Tá uma mais feia que a outra, isso aqui. aí diz uma aí pra nós fazer. Bora lá, e bora seguir a ordem. Ixi, é só que fita. Fala aqui, velho. É complexo conjugado, né? Desculpa, complexo conjugado não, só o conjugado. Já aprendeu a técnica de multiplicar pelo conjugado? É... Já. Mas por que eu não posso usar mudança de variável? O que que você acha? E porque para tu fazer a mudança de variável, tu espera que as duas coisas se simplifiquem, né? Sim. Agora, o que adiantaria tu chamar esse cara aqui de baixo de u ao quadrado, por exemplo, para sair da raiz? Aqui em cima não vai aparecer um u Por exemplo, se apropriado. faz x2 mais x igual a t, sei lá. Se tu fizer isso, não vai conseguir tirar da raiz, né? É, tem que fazer o conjugado, né? Multiplicar pelo isso, o oposto. Uma coisa que tu tem que perceber na hora de resolver limite, que às vezes a gente não percebe, é o seguinte: dois pontos. Para tu conseguir resolver um limite, tu tem que cortar. Cortar. Cortar coisas de cima com coisas de baixo. Simplificar, né? Então, tu tem que buscar alguma mudança que simplifique algo, que consiga cortar uma parte de cima com a parte de baixo. Do jeito que tá aqui, só mudando variável, tu não vai conseguir cortar, porque tem esses carinhas somando e tal, de alguma forma eles têm que desaparecer. Aham. E multiplicando pelo conjugado isso é possível, né? Sim. Então, né, a parte de cima vai ficar feia, ok. Vai ficar feia pra caralho, mano. Mas por hora, por hora. A questão aqui é a parte de baixo, né, que vai facilitar demais, porque vai ficar o que tá ali dentro Mais x mais 7. e menos o carinha ali ao Menos quadrado, né? 9. Menos 9. Isso aí. Não, E olha só que mais, maravilha. mais, Oi? mais 9, não? Não, menos 9. Por quê? Por- Porque tu pode chamar esse cara aqui de A e esse de B. De A e esse de B. Sim, então, ele tá menos 3 já. A menos B vezes A mais B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Menos. O B Mas, é o 3, não é o menos 3, é o 3 só, tá. né? Entendeu? Sim. Beleza. Então, se ele é o 3 só, olha só que maravilha. Mais 7 menos 9 dá 2, né? Pronto. Tchau. Interessante. Pois é. Então, quando tu multiplica pelo conjugado, esse tipo de coisa acontece, porque tu acaba tirando de dentro da raiz, né? Permite simplificações. E uma vez que cortou, cara, acabou. Acabou, não tem mais problema aqui. Agora bora jogar um mais Vai 7. ficar 9 dá 3 3 mais 3 6. Esse. Pra casa. Bom demais. Então, puder multiplicar pelo conjugado, multiplica, né? Sempre quando tiver raiz embaixo, a melhor coisa Não, falar sempre assim em cálculo é complicado. Por exemplo, na C. A C tem raiz e não sai dessa forma. é. Não, Tu acha que resolve a C? deixa eu ver, é que eu não consigo ver. Nem, sei lá, irmão. Tu tá vendo que todo mundo dentro da raiz é 2 sobre x, né? Raiz de 2x. Então, bem, se tu fizesse uma simplificação pelo menos só para t, já ficaria um pouquinho mais bonito, né? Raiz de 2x por t, sei lá. Não, calma aí, porque nem todas as raízes são raiz quadrada, né? Tem raiz quarta também. Se aí eu levo a quarta, não? Ah, agora tá começando a ficar bom. Porque se tu tem polinômios, as coisas facilitam, né? Tu pode simplificar, tu pode fazer fatoração. Não. Do jeito que tá, como não tem polinômio, não dá para fatorar, né? Então, eu, Então, se tu fizer uma substituição que transforma essa desgraça aqui num polinômio, é bem legal. eu posso fazer t a quarta? Exato, chama 2 sobre x de t a quarta. Daí virou um polinômio. Calma, raiz de 2 sobre x é t, ou seja, Não, é melhor tu falar, é melhor tu fazer o seguinte, ó, porque tem x aqui também solto, né? Então é melhor tu falar que 2 sobre x é t a quarta, né? Para que esse cara vire t e esse cara também vire t. Só que aí, tu vai ter, e a raiz quadrada? Nem sei o que fazer.
Não, calma aí. Calma aí, calma aí. Como tu não sabe? Se isso aqui vai virar T a quarta, corta o 4 com o 4, vai sobrar só T, certo? Sim. Tu tá falando da raiz quadrada? Aqui vai ficar AT ao quadrado, Tá. beleza? Sim. Beleza, então, mas o problema não é só isso, né? Tem esse xizinho aqui. Isso também é um problema. Esse xizinho, a princípio, vai ter que ser substituído também, né? Por Daí, quê? porque, pô, eu não posso substituir só o cara que tá aqui dentro, tem que substituir todo mundo que tem X, né? Então, eu tenho que dizer que X. Nossa, filha da puta, como tem inseto nessa casa, puta que pariu. 2 por T a quarta. Aí vai ficar T menos 2 por T a quarta, mais um, que vai ficar T ao quadrado, menos 2 vezes por X a quarta, vai ficar 2 por T a 16. Não, tudo isso a quarta aqui. Caralho. Vezes T Tô mais. entendendo mais nada, man. Cara, eu só tô substituindo, velho. Sim. Tô substituindo, fazendo nada demais. Até agora eu só peguei e substituí o X por essas duas relações aqui. Tá. Daí ficou feio, de fato, mas pelo menos saiu a raiz, né? Agora, Saiu será. raiz. Oi? Saiu raiz. Saiu a raiz. Será que agora dá para fazer alguma simplificação? Essa é a pergunta, né? Será que não dá para transformar esse cara aqui, ou pelo menos o cara de baixo, já que é um polinômio de segunda ordem, né? Nesse cara aqui, um fator pelo menos igual aquele cara ali? Me parece que dá, né? Porque olha só, t ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. É, mas não tá exatamente igual, né? Mas tá quase igual. É, Esse, dá. esse limitinho tá casca grossa, hein? Pior que tá mesmo. Será que eu consegui pelo caminho certo? Acho que sim. Se esses X juntos ferraram o rolê aqui. Talvez desse pra quebrar em dois. Ah, não sei, não sei. Bem, vamos jogar no Wolfram e ver no que dá, né? Que é Goldframe? Tu não conhece o Wolfram? O Wolfram é o site que eu uso para resolver as contas. Agora tu vai pirar, então. Isso aqui vai valer mais que a aula toda, se liga. Bem que o Wolfram às vezes é meio avacalhado quando ele faz limite, porque o computador não consegue fazer limite direito. Por quê? Sei lá, o computador tem problema para resolver limite, eles sempre apelam para L'Hopital, que é uma técnicazinha que envolve derivadas. Já ouviu falar de L'Hopital? Não. O professor sempre fala que não pode usar L'Hopital quando está fazendo limite, porque é coisa que quem já reprovou aprendeu, sabe? É uma forma mais rápida de fazer limite derivando. Então, o limite de uma função contínua no ponto é somente o valor nela. Hã? Ele está dizendo que se jogar dois não vai ter problema. Ele está dizendo que não vai ter indeterminação. A gente não jogou dois lá para ver, né? Porra, não vou jogar. Nem que eu quero jogar o 2 aí. É, Então, mas ele falou que não vai dar zero sobre zero. Não vai dar zero sobre zero. Que sacanagem. Vai dar zero mesmo. Não tem problema ali. Não tem nenhum problema ali. Não tem indeterminação. ele falou. Caramba. O gabarito fala que dá menos 0,5. Ué, então o Wolfram tá errado. Só se a função tá errada aqui, né? Vamos ver se o É, Wolfram entendeu ela direito. talvez tenha entendido errado. Vamos ver. Vê aí, menos x mais um em cima, certo? Ali, menos 2x à quarta, mais x quadrado. Porra, cara, o gabarito tá errado, meu velho. O Wolfram não erra. Deixa eu ver, eu anotei ele. Ele fez o exercício depois da sala. Erra, man.
Não, dá menos meio. Sim. Aí é a palavra do teu professor contra a palavra do computador aqui. Vou te mandar o link. Aí tu pode mandar pro teu professor, sei lá. Ó, professor, aqui deu 0. Sacou? Sim. Se bem que tem uma coisa que é a quarta embaixo. Filha da puta! Cheio de inseto nessa porra. Eu acho que eu já entendi. Tem um que é a quarta e ele não tá vendo que é a quarta. Puta merda. Essa raiz ali é a quarta, ele achou que o x. Não é o x que é a quarta, né? É a raiz que é a quarta, né? É. É, daí ferrou. Então aqui não é x a quarta. Aqui é a raiz. Do Wolfram tu pode ir arrumando aos pouquinhos, né? Ah, menos um meio, agora sim. Aí. Menos Aí. Beleza, man. Vou te mandar o link aqui. Fechou. Que ficou meio ruim aqui. Ele vai arranjando ó, de uma forma meio demoníaca, tá vendo? Que porra é essa, mano? O meu professor só substituiu a raiz quarta de 2 sobre x menos x igual a t. Pode crer. Me manda uma foto do que ele fez depois, tá? Tá. Falou. Meu velho. Falou, brigadão aí, Valeu hein? Boa aí. noite. Nós. Abraço. Falou. Tchau, tchau.